tenho o sonho de ganhar, gostaria de ganhar aqui, o que o Cruzeiro é mais vitorioso, né? Copa do Brasil. Fala turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito, mas muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. O Cássio, goleiro do Cruzeiro, foi entrevistado pelo pessoal do Cruzeiro Cast, falou sobre a Vitória Cup, a competição para a preparação do retorno aí do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ele falou também sobre o principal desejo aqui no Cruzeiro em questão de títulos, afinal, contra o Cruzeiro de 2018 da Copa do Brasil. Qual o jogo mais importante nessa trajetória, pelo menos até o momento, no Cruzeiro, incluindo as primeiras dificuldades? Bora acompanhar tudo isso e muito mais. Créditos para quem quiser acompanhar, não só o Cássio falando somente do Cruzeiro, para vocês acompanharem, eu vou separar o filé mignon dele justamente falando principalmente do Cruzeiro. Bora! Cássio, mas falando em viagem, você já está preparando para outra. Daqui a pouquinho, você saindo daqui vai treinar e nem vai em casa, já vai embarcar para o Espírito Santo, para essa disputa da Vitória Cup aí. Qual que é a importância desse torneio, Cássio? Com dois jogos com adversários difíceis, a Argentina, né, uma outra escola, um futebol muito pesado, assim, muito difícil os jogos. O que você está esperando aí dessa viagem e desse torneio? Eu gosto desse tipo de situações, porque já joga num nível, já vai jogar num nível alto já, com duas equipes. O primeiro é o Defensa e Justiça, né? Que é uma equipe que no cenário sul-americano assim, vem tendo grandes anos, vem disputando as competições e vem tendo boas partidas. Vai ser dois desafios muito bons, legal a gente poder rever a torcida novamente para o Espírito Santo, acho que é bacana também, sempre quando a gente foi jogar lá foi muito bem recebido e eu acho que para a gente chegar já, a semana que vem já começa as competições, acho que são dois amistosos que são muito importantes para a gente já entrar no ritmo. Muito bom esses dias de treinamento, todo mundo muito empenhado, muito focado no trabalho, o professor também exigindo o máximo da gente nos trabalhos, então acho que vai ser muito bom e muito importante esses dois amistosos, a gente poder desempenhar nosso melhor para já começar bem os campeonatos. Defensa e Justiça, quinta-feira amanhã, e Banfield o domingo, viu, turma? Amistosos do Cruzeiro lá no Espírito Santo. Eu tenho o sonho de ganhar, gostaria de ganhar aqui, o que o Cruzeiro é mais vitorioso, né? Copa do Brasil. Vamos lá. A gente tá na briga ainda da Copa do Brasil, graças a Deus. Eu acho que quem entra nisso de jogo a jogo, né? Um campo de mata-mata, a gente tem que ter regularidade, principalmente em Copa do Brasil, não pode mesclar jogos, nós temos que ser equilibrados, mas é importante que a gente tá na briga, tá forte e o Cruzeiro é um clube que, bom, se falar de Copa do Brasil, ninguém é melhor que o Cruzeiro, né? Você teve até uma final de Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né, Cássio? Que lembrança você tem desses dois jogos, aquele jogo lá, o gol do Arrascaeta, que foi um golaço, que você saiu, mas ele deu aquele toque. Que lembrança você tem dessa final? Eu acho que o Cruzeiro era um time muito mais preparado, como equipe, conjunto, lógico, o Corinthians lá, nós sempre fomos muito fortes lá na arena, lá. E a gente acabou perdendo de 1-0 aqui e a gente acabou tomando o gol no começo do jogo lá, que complicou, acho que foi do... Robinho. Robinho acabou fazendo o gol, mas assim, falando em conjunto, o time do Cruzeiro era uma grande equipe, né? Tinha um grande elenco e um grande treinador, né? O Mano era o treinador daquele time ali. E nós, Corinthians, acho que foi no estilo Corinthians mesmo naquela época, tranco e barranco, ganhando, empatando, e chegou na final. Acho que se sobressaiu um pouco mais a qualidade do elenco do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai focar na Copa do Brasil em 2025? Veremos, hein? Veremos. O Danilo Alves perguntou, Cássio, para você, qual foi o seu jogo mais importante com a camisa do Cruzeiro até então e por quê? E aí, o Cruzeiro Esporte Olímpico também mandou a seguinte pergunta. No jogo do Vasco, contra o Vasco em Uberlândia nesse ano, o Cássio ficou emocionado, o Lucas Silva saiu com cãibra, foi um jogo muito marcante. Se ele puder falar pra gente sobre aquele momento seu, pessoal e do time, como que foi aquela partida contra o Vasco? Eu acho que de contexto geral, eu gosto, lembranças boas dessa partida, mas a estreia para mim foi muito, muito bacana, a estreia contra o Red Bull, porque eu já estava aqui treinando uns 40 dias, eu acho que eu vim antes, e eu estava treinando, e aí você poder jogar, o carinho, foi muito bacana, a gente ganhou também o jogo, mas esse do Vasco foi meio emblemático, assim, até por todas. Eu acho que eu demorei um pouquinho para entender
e conhecer, e vou conhecer ainda mais como funcionam as coisas aqui no Cruzeiro. Acho que eu vinha muito preso ainda do que acontecia no Corinthians, assim, pelo tempo que eu fiquei lá. E eu acabei perdendo um pouco o foco. Honestamente, assim, eu fiquei um pouco chateado, assim, e entendo, porque eu tenho que entender como as coisas foram. Quando eu fui vaiado no Mineirão um dia, você vai ver que eu não tenho vergonha nenhuma de falar as coisas, claro. E coisas, porque tudo é aprendizado e crescimento, assim. Era uma coisa que eu não esperava e aconteceu, e não vejo não vejo nada de errado. Cada um tem direito de ter sua opinião e achar bem errado, quando eu erro, quando acerto, e tá tudo bem. Nós todos somos seres humanos e cada um tem seu modo de agir, mas eu vim de um clube que eu fiquei 12 anos e meio, nunca tinha acontecido isso comigo lá, nunca tinha acontecido, e aí você vem e eu fiquei um pouco chateado e frustrado também, porque as coisas também não estavam acontecendo bem, o time não vinha bem, eu vinha tomando gols também que eu tinha que, pela minha qualidade, eu tinha que defender, eu tinha que melhorar, e isso me atrapalhou um pouco. E aí a gente fez um jogo péssimo lá nós acabamos perdendo e sendo praticamente eliminado da Sul-Americana lá no Chile. E vem uma pressão muito grande de buscar um resultado. Cara, de você sentar e colocar a sua cabeça no lugar, eu acho que entra isso nessa situação, a parte mental do jogador. Beleza, você é um jogador, mas a gente também é um ser humano, como outro, a gente tem problemas. Eu já tive outros momentos assim, com esse tipo de situação. Agora eu acho que foi um momento específico, tá? Eu trabalho muito, eu tenho uma psicóloga, a Lisandra, que é minha psicóloga, acompanha, eu faço esse tratamento com ela desde da época que eu estava no Corinthians. E eu senti um pouco tudo isso, só que eu acho que ao mesmo tempo eu tive o aprendizado com os jogadores que eu tenho aqui, o grande caráter que tem dos atletas, do Pedrinho, do Pedro Júnior, porque nesses momentos que você vê as pessoas, quem está com você, quem está te ajudar, eles nunca viraram as costas para mim, independente de críticas, de cobranças, sempre foram muito honestos comigo, eu tenho muito respeito por eles. E nesse jogo do Vasco aí, com certeza eu estava muito pressionado, mas é aí quando você olha para trás e fala, cara, olha o que eu construí, olha onde eu cheguei. É mais um obstáculo que eu vou ter que passar por cima. E aí eu coloquei minha cabeça no lugar, me concentrei e consegui fazer uma grande partida. Lógico que chegar no final do jogo, toda aquela pressão, tudo aquilo, a felicidade da vitória, que nós precisávamos muito da vitória também. Eu acho que entra tudo junto e vem emoção. E eu acho que também vale lembrar também que eu tenho uma pessoa que tá comigo e foi muito responsável. Eu acho que sem ela, de repente, hoje eu não estaria jogando num time tão grandioso que nem o Cruzeiro, que é minha esposa, Janara. Ela foi muito importante na minha transição, mudança de hábitos, mudança de ser um jogador e ser um atleta. Ela é uma pessoa que está sempre junto comigo em todas as situações, em todos os momentos. E bons e ruins, ela tá ali para me apoiar, me ajudar, assim, e ela foi muito importante para mim também nesse momento, assim. Mas eu acho que entra um pouco também da questão da saúde mental dos atletas, né, cara? Hoje isso, eu vejo que muitas pessoas falam, pô, os caras ganham 300, 400, 500 mil. Bem, então, se fosse isso, gente bem sucedida não ia ter problema de câncer, de outras sérias situações que afetam as pessoas. Eu falo isso porque eu conheço vários casos de pessoas que entraram em depressão e acabaram se suicidando. Isso é muito sério, cara. É muito sério, sabe, esse assunto, assim. E eu acho que pro bem do futebol, pela melhoria, eu vi agora um jogador de tênis, Medvedev, alguma coisa assim, que estava disputando o Wimbledon agora, e ele falou sobre isso, sabe, cara? Um cara que vem de uma cultura totalmente diferente da nossa, tal. E eu acho que é muito importante. Eu acho que nós temos que tocar nesse assunto e não sei se abrange também, porque muitos jogadores não falam. Eu tenho uma psicóloga, Lisandra, que eu consigo desabafar com ela, eu consigo conversar com ela, tocar todo tipo de assunto com ela, mas não adianta às vezes você ir num psicólogo e você não ter confiança do psicólogo, porque você vai acabar gastando dinheiro, não vai te ajudar nada, e a pessoa às vezes quando está nesse sentido de depressão, ela não consegue, ela vai te dar risada, ela vai conversar mais no íntimo dela. Foi o que eu vivi no Corinthians.
quando eu saí do Corinthians. Hoje, olhando com mais calma, eu acho que quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa pros dois lados. Pro Corinthians e pra mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal, assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? Isso é muito sério. Porque nesse jogo eu lembro que quando terminou o jogo, você deu aquela entrevista que você emocionou, e eu falei, pô, cara, um cara desse, com tudo que viveu e tá emocionado, você vê como é que o negócio é sério. E o Matheus Pereira falou sobre isso também, falou sobre essa questão de saúde mental. Isso pro homem é muito difícil em geral, e pro atleta também, eu imagino que ele seja mais difícil. Por todo esse holofote que fica em cima de você o tempo todo, e essa cobrança mesmo que você disse aí de ganha muito, não pode sofrer, pô, por que não? E pra mim eu me cobro muito, sabe? Eu tento ser e sou muito comprometido com a instituição. E eu me cobro muito quando as coisas não dão certo. A primeira pessoa a se cobrar, acho que sou eu. Às vezes eu acho que eu me cobro até demais em todas as situações, porque eu me cobro na situação. Imagina, eu saí do Corinthians, aí eu venho pro Cruzeiro aqui, eu sou muito bem recebido, e você não consegue às vezes dar a resposta que você queria. Cara, frustrante, né? É frustrante. É frustrante, você treina, pô, tem dois excelentes treinadores de goleiro, que é o Robertinho e o João, que nem se fala, o João é da seleção sub-20, o Robertinho, histórico, trabalhou com o Fábio, outros grandes goleiros que passaram aqui pelo Cruzeiro. E aí você trabalha, você se dedica, e às vezes parece que as coisas não acontecem, tu começa a ficar naquela situação, poxa, cara, aí você começa... Mas com o tempo, eu fui aprendendo que, cara, independente se você está trabalhando e as coisas não estão dando certo, continua trabalhando. Continua fazendo as coisas certas, continua se dedicando, que uma hora as coisas vão acontecer. Continua sendo um cara bom, né? Eu acho que continua sendo comprometido, e foi o que aconteceu. Depois daquele jogo do Vasco, a gente conseguiu dar uma virada, o time melhorou, o time evoluiu. Acho que a chegada do professor foi muito, muito importante para mim. Quando ele chegou, ele me passou muita confiança. Foi muito franco comigo, muito honesto, e eu prezo muito isso e tento ser com as pessoas isso muito direto, franco, e me ajudou muito, e automaticamente as coisas foram se encaixando no seu lugar, e a gente foi melhorando e foi evoluindo em conjunto. E é isso aí, Cássio. Continue se dedicando, que o trabalho dele vai mostrar, e já está mostrando, que ele ainda é um grande goleiro, que pode passar, sim, essa confiança para nós torcedores. Que lá no gol do Cruzeiro tem goleiro, coisa que a gente não vê desde a saída do goleiro Fábio. Pelo menos essa é a minha visão, respeito quem discorda. Deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, entrevista completa aqui nos cards para vocês conferirem. Fui! Eu não divulgo, mas esses são os membros ativos do canal. Quer ter acesso aos vídeos exclusivos e ainda participar do grupo do WhatsApp? Se torne membro agora e fique atento a posts da comunidade para aproveitar os benefícios.